Bem, eu sou Cristiane e hoje nós vamos estudar a camada limite sobre uma placa plana. Então, uma continuação do vídeo anterior, em que a gente chegou a algumas conclusões sobre a solução fluida dinâmica, ou seja, a solução das equações de conservação da massa e da quantidade de movimento. Então, as principais conclusões que a gente chegou foram que a espessura da camada limite laminar era dada por essa expressão, tá, onde x é a posição em que a gente quer avaliar a espessura da camada limite e Reynolds de x é o Reynolds na posição também em que a gente quer avaliar a camada limite. O coeficiente de atrito adimensional seria dado pela razão entre a tensão de cisalhamento na parede e a pressão dinâmica e seria dado por essa expressão. É importante deixar bem claro que essas expressões são para os parâmetros locais, ou seja, em uma dada posição x, qual que seria a espessura da camada limite e qual que seria o coeficiente de atrito adimensional. No vídeo de hoje, a gente vai começar com a solução da transferência de calor, ou seja, a solução das equações diferenciais da energia. A equação da energia, ela depende da velocidade. Então, já que a gente já determinou o perfil de velocidades, agora a gente pode passar e resolver a equação da energia. Então, para isso, a gente trabalha com uma temperatura adimensional, ou uma razão entre diferenças de temperatura, dado por essa expressão. Então, T asterisco é T menos TS dividido por T infinito menos TS. T é a temperatura local, TS é a temperatura da superfície e T infinito é a temperatura da corrente livre do fluido. Então, a equação diferencial na forma adimensional seria dada por essa expressão. Então, aqui PR é o número de Prandtl e F é a função. Então, as condições de contorno que a gente tem são que quando y é igual a zero, a temperatura é igual a Ts, ou seja, a temperatura da superfície. E quando y tende a infinito, a temperatura é a temperatura da corrente livre. Essa equação ela foi integrada numericamente e o livro apresenta uma figura para diferentes valores de Prandtl. Então, a integração ela é feita, né, para Prandtl 0,6, para Prandtl igual a 1 e para Prandtl igual a 7. Então, aqui o livro apresenta essa figura. Tá? Então, eu tenho aqui a camada limite de velocidade, que foi o gráfico que a gente já viu, e esse aqui é da temperatura dimensional. Então, aqui na abscissa está 1 menos T asterisco. E aqui na ordenada, a mesma grandeza. Quando a gente compara esse perfil de velocidades com esse perfil de temperaturas, a gente percebe que eles são idênticos. Tá? O detalhe só que aqui está a velocidade, né, 1 sobre o infinito, aqui está 1 menos T asterisco. Por isso que elas não estão exatamente idênticas, mas elas estão espelhadas. E quando eu tenho aqui, ó, aqui é o Prandtl é igual a 0, o Prandtl embaixo, né? Prandtl é igual a 7, aqui Prandtl é igual a 1 e aqui Prandtl é igual a 0,6. Então, quando eu pego o Prandtl igual a 1, que eu tenho essas duas distribuições idênticas. Por quê? Quando eu pego essa equação aqui com o Prandtl igual a 1, a equação na forma adimensional é a mesma equação que eu tinha da velocidade. Então, por isso, a solução também vai ser idêntica. A gente sabe, né, que o número de Prandtl é a razão entre μ e alfa, ou seja, a razão entre a difusividade de quantidade de movimento e a difusividade térmica. Então, quando eu tenho Prandtl menor do que 1, a difusividade de quantidade de movimento é menor do que a difusividade térmica, ou seja, a camada limite térmica consegue se estender mais. Então, a espessura da camada limite térmica é maior do que a espessura da camada limite de velocidade. Quando eu tenho Prandtl maior do que 0,6, a solução numérica me dá essa expressão para a derivada, em eta igual a zero. Com isso, a gente consegue determinar o coeficiente local de transferência de calor. Ele é dado como a razão entre o fluxo de calor e a diferença de temperatura. Está na forma dimensional, essa equação fica dessa maneira, né, com o dt asterisco dy, e dessa maneira com o dt asterisco dθ. Bom, como já foi determinado que o dt asterisco dθ é igual a esse valor, eu consigo determinar o número de Nusselt, baseado no coeficiente local de transferência de calor. Então, essa expressão aqui permite que eu determine o número de Nusselt local e, consequentemente, o coeficiente de transferência de calor local. Mas isso é válido para Prandtl maior ou igual a 0,6.
E a razão, né, entre as espessuras das camadas limite pode ser dada por essa expressão. Então, delta sobre ΔT é igual a planta elevado a 1/3. Sendo-se a espessura da camada limite de velocidade, eu consigo determinar a espessura da camada limite T. Para a transferência de massa, a gente resolve de maneira exatamente análoga à transferência de calor. Então, a expressão que a gente tinha para Nusselt é substituída para Sherwood e substituindo também o número de Prandtl pelo número de Schmidt. Então, a equação é exatamente a mesma. E, de novo, né, a razão entre as espessuras das camadas limite pode ser obtida por uma equação análoga, substituindo-se o número de Prandtl pelo número de Schmidt. O que a gente sabe também é que a tensão de cisalhamento e os coeficientes convectivos são, a princípio, infinitos na borda frontal, porque na borda frontal eu só tenho um ponto no qual a temperatura é igual à temperatura da superfície e a velocidade é igual a zero, todos os outros eu teria as condições da corrente livre. Então, por isso a tensão, os gradientes, né, tenderiam a infinito, e a tensão de cisalhamento e o coeficiente convectivo tenderiam a infinito. E à medida que a gente vai avançando em x, esses parâmetros vão diminuindo. Como as expressões, né, das espessuras das camadas limites são dadas em função do Prandtl e do número de Schmidt, se esses parâmetros tendem a 1, tem valores próximos de 1, as 3 camadas limite têm espessuras semelhantes. Bom, então, o que nós fizemos foi determinar os parâmetros locais. Com esses parâmetros locais, então, a espessura da camada limite, tensão de coeficiente de atrito, tensão de cisalhamento, H, Nusselt, eu consigo saber os valores locais, então, fluxo de calor local. Se eu quiser saber valores médios, se eu quiser saber, por exemplo, qual é a taxa de calor, qual é a força de atrito, eu preciso determinar os meus coeficientes globais. Então, para condições laminares, o que a gente tem? Que o coeficiente de atrito médio seria a tensão de cisalhamento média dividido pela pressão dinâmica. E a minha tensão de cisalhamento média, ela seria dada integrando-se à tensão de cisalhamento local. Então, se eu quiser saber a média até uma posição x, vai ser 1 sobre x, integral de 0 a x da tensão de cisalhamento. Então, a gente sabe que o coeficiente local é dado por essa expressão, então, integrando-se essa CFx, eu encontraria o meu CF médio, que é 1,328 Reynolds elevado a menos meio, onde esse Reynolds é avaliado no ponto onde eu quero saber a média. Quando a gente compara as duas expressões, a gente vê que o médio é 2 vezes o valor avaliado no final da mesma forma, meu coeficiente médio de transferência de calor ele é dado pela integral do meu coeficiente local. Meu coeficiente local ele seria o 0,332, o Reynolds vezes o Prandtl elevado a 1/3. Então, a gente consegue mostrar que o coeficiente médio, ou global, é 2 vezes o coeficiente local avaliado ao final do domínio. Então, meu número de Nusselt também vai ser 2 vezes o número de Nusselt local. Essas duas expressões, para o coeficiente médio e para o número de Nusselt médio. Por analogia, a gente encontra o valor do Sherwood médio, que também seria 2 vezes o valor do Sherwood no final da placa. É importante que nesses cálculos todos, as propriedades são avaliadas na temperatura de filme, que é o que? A média entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido. O que acontece? Dentro da camada limite, né, a temperatura do fluido varia desde a temperatura da superfície até a temperatura da corrente livre. Então, é natural que as propriedades sejam avaliadas em uma temperatura média, porque o fluido ele não está nem na temperatura da superfície, nem na temperatura da corrente livre. Ele varia entre esses dois valores. Então, o ideal é a gente trabalhar as propriedades em uma temperatura média, que é conhecida como a temperatura de filme. Bom, as equações anteriores, elas não se aplicam para metais líquidos, que são aquelas substâncias, né, com o número de Prandtl bem menor do que 1.
Por quê? Porque a solução analítica não, a solução numérica das equações foi obtida para condições específicas que não são válidas, né, para a planta bem menor que 1. O que a gente tem de característico de diferente que poderia ser explicitado aí para planta bem menor que 1? Como o planta é bem menor que 1, a difusividade de quantidade de movimento, de quantidade de movimento é muito menor do que a difusividade térmica. Então, a camada limite fluidodinâmica ela é muito pequena, muito pouco espessa. Então, quando a gente olha a camada limite térmica, como o deltinha é muito pequeno, é razoável a gente admitir que em qualquer ponto ali a velocidade já é igual à velocidade da corrente livre. Então, é razoável admitir velocidade uniforme ao longo da camada limite térmica. Para essas condições, a solução das equações pode ser simplificada e a gente encontra esses valores. Então, o número de Nusselt seria dado por 0,564 vezes o número de Peclet elevado a meio. Então, o número de Peclet é o produto entre o número de Reynolds e o número de Prandtl. Como o número de Reynolds é local, o número de Peclet também vai ser local. Essa correlação é válida para Prandtl menor que 0,05, ou seja, Prandtl bem pequeno, e números de Peclet maiores que 100. Tem uma outra equação que é válida para qualquer Prandtl. Então, esses dois autores, né, propõem que o número de Nusselt seja dado por essa expressão. Então, para qualquer valor de Prandtl, porém, para números de Peclet maiores que 100. E, de novo, né, a mesma condição se aplica. O número de Nusselt médio é 2 vezes o número de Nusselt local. Mas, condições laminares. Quando a gente passa para escoamento turbulento, eu não consigo mais ter solução analítica das minhas equações. Então, a gente parte de outras soluções. Então, o meu coeficiente de atrito local, ele seria dado por essa expressão. E Reynolds tem entre o Reynolds crítico e 10 elevado a 8. Por quê? Porque é escoamento turbulento. A espessura da camada limite é dada por essa expressão, tá? É importante que é 0,37 x vezes Reynolds elevado a menos 1/5. Isso aqui não é um sinal de multiplicação, não. A expressão, né, se a gente pensar, tem dimensional em função de outro. Então, delta sobre x em função somente do número de Reynolds. E para a camada limite turbulenta, devido à mistura que existe das partículas, as 3 camadas limite têm a mesma ordem de grandeza. Então, a espessura da camada limite fluidodinâmica é igual à espessura da camada limite térmica, que é igual à espessura da camada limite de concentração. Então, essa daqui é a solução fluidodinâmica e essa aqui seria a solução térmica. Então, o número de Nusselt seria o número de Stanton, Reynolds, vezes o Prandtl, mas a gente pode dar por essa equação aqui que é melhor. E ela é válida para o número de Prandtl entre 0,6 e 60. De maneira análoga, né, já que as equações são semelhantes, o número de Sherwood seria dado aqui por essa expressão. O que muda é que de Nusselt vira Sherwood e Prandtl vira Schmidt. Uma outra coisa que é muito importante é a gente avaliar os valores médios para uma camada limite mista. Porque a gente viu os valores médios para escoamento laminar, mas como o escoamento estava sendo assumido como laminar na placa toda, eu tinha que integrar somente a equação do H laminar. Quando eu avalio para a camada limite mista, eu tenho que pensar o seguinte, ó, o meu coeficiente médio é 1 sobre L, a integral do H dx. Só que o meu H, ele tem 2 expressões, uma para laminar, ou seja, para valores de x entre 0 e x crítica, e outra turbulenta para valores entre x crítica e L. Então, isso é usado quando? Em que situações? Quando o meu x crítico está entre 5% e 95% do comprimento. Por que entre esses valores? São valores de referência, tá? Se o meu x crítico é inferior a 0,05 L, a gente pode assumir que a transição para o laminar aconteceu muito no início da placa. Então, o escoamento é turbulento ao longo da placa toda. E se o x crítico
está acima de 95% de L, a gente pode assumir que o escoamento é laminar na placa toda. Então, essa equação aqui seria para X crítico entre 5% e 95% de L. Nesse caso, eu tenho essa expressão que representa o número de Nusselt. Então, 0,037 Reynolds elevado a 4/5 menos A vezes Prandtl elevado a 1/3. Esse A não é a área, não. Esse A é essa expressão aqui. Então, eu tenho valor para X crítico, que vem do turbulento, né, da integral do turbulento, e um valor para X crítico que vem da solução do laminar. Como o X crítico, o Reynolds, né, avaliado no X crítico é 5 vezes 10 a 5, isso aqui eu posso colocar como um número, por isso que ele separou. E aqui, esse Reynolds vai depender do comprimento, então acaba sendo diferente. Mesma coisa, eu posso obter também um coeficiente de atrito médio, que seria dado pela integral dos dois. Tá? Então, essa expressão aqui, onde A é o mesmo valor. Novamente, fazendo essa analogia da camada limite térmica com a camada de limite de concentração, consigo achar uma expressão com o número de Sherwood, tá? Que seria dado aqui, então, em função do número de Schmidt. E, de novo, as propriedades devem ser avaliadas na temperatura de filme, que seria a média entre a temperatura da superfície e a temperatura da corrente livre. Bom, todas essas equações, essas correlações, são válidas para placas com temperatura superficial constante. Se em vez de eu ter condição de conter temperatura superficial constante, eu trabalhar com fluxo de calor constante, as correlações são diferentes. Então, se eu tiver escoamento laminar, eu teria essa expressão para o número de Nusselt local, e para o escoamento turbulento eu teria essa correlação. Tá? Continua sendo o laminar variando com Reynolds elevado a meio e Prandtl elevado a 1/3, e turbulento com Reynolds elevado a 4/5 e Prandtl elevado a 1/3. A minha taxa de calor, ela não seria quer dizer, ela seria integral do fluxo na área, né, mas como o fluxo é constante, pode ser expresso como a taxa igual ao fluxo vezes a área. E a temperatura vai mudar ao longo da superfície. O que a gente sabe? Se a temperatura superficial é constante, o fluxo de calor varia. Se o fluxo de calor é constante, a temperatura superficial varia. E a temperatura pode ser dada em função, pela lei de resfriamento de Newton, né? Então, o fluxo de calor é igual a H vezes a diferença de temperaturas. Uma última observação que tem que ser feita, né, que o livro coloca, é que, embora essas equações sejam adequadas para a maioria dos cálculos de engenharia, na prática, raramente elas vão fornecer valores exatos para os coeficientes convectivos, porque na obtenção dessas correlações foram feitas algumas aproximações. Então, elas não são exatas, mas elas servem como referência. Tá? Fala que erros de até 25% podem ser causados pelo uso das expressões. Por quê? Porque as condições vão variar de acordo com o nível de turbulência, com a rugosidade da superfície, e mesmo porque a solução nem sempre é exata. Bom, isso espero que tenha ficado tudo claro. Obrigada pela atenção.